Tá no ar, Fora da Caixa, o melhor podcast do Brasil. Povo Preto, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do podcast Fora da Caixa. Eu sou Wesley Faustina, @elfaustina nas redes sociais. Eu sou a Drica Oliveira, @GudiGaldriquinha nas redes sociais. E nós estamos de volta, nosso primeiro episódio nesse período de quarentena, nessa época difícil para a humanidade, né, Drica? A nossa primeira gravação é a nossa primeira gravação à distância. A gente nunca havia feito isso, a gente está testando isso pela primeira vez. Então, se você escutar um barulho de cachorro latindo, da mãe de alguém gritando no fundo, isso é super normal, porque a gente está gravando em casa. Naruto. Barulhinho de Naruto, tá todo mundo em casa, se resguardando, então a gente está gravando à distância. A nossa convidada de hoje também veio à distância, mas a gente queria ter um episódio com ela presencial um dia, mas a gente não pode deixar de gravar, não pode deixar de fazer o podcast acontecer. E é isso, Drica. Aqui vocês vão encontrar a gente nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter. Nem todas a gente posta sempre. É mais o Instagram mesmo que a gente utiliza, mas a gente tem as outras de resguardo, assim, para quando precisar. Vocês vão achar a gente como Fora da Caixa Cast, em todas elas. E queria agradecer a todo mundo que curtiu os 2 episódios do especial Juventude Negra Política. Foram 2 episódios muito bons de ser editado, de ter participado de todo o processo de publicação. Foi muito incrível. Espero poder participar de outras edições junto com o Dupende, junto com o coletivo, porque foi muito incrível. A gente vai aperfeiçoando nossas formas de gravação, de publicação desses especiais, mas é sempre muito bom estar envolvido com outros projetos da cidade, porque é para isso que o Fora da Caixa nasceu. E outra coisa, antes de começar o nosso tema da Fora da Caixa, vou falar do Dose, né, Drica? A gente lançou nosso primeiro Dose, que foi sobre o grande monumento da Renascença Africana. Isso mesmo, você arrasou aí, contando uma história brasileira, né? Tá falando com ele que o bom do Dose é porque o Dose dá pra você ouvir assim, enquanto você, sei lá, faz um miojo, assim, você ouve o Dose, porque é curtinho. Exato. Né? Coisa pra gente comentar na mesa do bar. Exatamente. Quando a gente puder ir no bar de novo. Exatamente, a ideia do Dose é ser episódios curtos, de no máximo 15 minutos, trazendo alguma informação, curiosidades locais, geográficas, históricas, mas nada muito descritivo, muito acadêmico, mas uma informação útil, interessante, que você às vezes não saiba, doses de conhecimento. A gente lançou o nosso primeiro, também está em todas as nossas redes, nossas plataformas de streaming, escuta lá e dá esse apoio para nós. Né, Drica? Dias tem segundo, terceiro, quarto, na hora que a gente assustar, a gente tá nos 50. Drica, eu te perguntei, como é que tá indo sua quarentena? Tá indo, tá legal. A gente vai falar mais disso, né? Não sei muito definir, não. Era pra eu estar na praia agora, né? Então, assim, bem chateada, era pra eu estar na Bahia agora. Frustrada, né? Então peguem suas máscaras e seu álcool em gel e vamos tirar para fora da caixa mais esse tema da semana. Bora lá, toca a musiquinha. Eu tava esperando você falar isso. Desde metade de março, o Brasil entrou em quarentena, afetando assim todos os âmbitos de vivência dos brasileiros. E não só o Brasil, no mundo inteiro, né? O mundo inteiro se encontra em quarentena. Teve impactos econômicos, impactos sociais, impactos no trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como é viver na quarentena, né? E principalmente sobre como é viver, assim, em periferia na quarentena, porque as coisas são diferentes. Essa questão do home office e tudo mais. E a gente trouxe uma convidada muito especial, uma pessoa que a gente gosta bastante, que é a voz do coração dessa Belo Horizonte. Então, Ana, por favor, se presente. Quem é você na cena de BH? Quem sou eu? Mistérios da meia-noite. Boa noite, primeiro, bom dia, boa tarde, boa madrugada, a hora qualquer. Agora a gente nem sabe mais qual hora é o quê. A gente não sabe nem que dia que é hoje, né, para ser mais sincero, assim. Ainda mais a hora, mas enfim. Muito prazer, gosto muito da ideia do podcast, eu sempre fui fã de vocês, e é uma honra saber que a gente está compartilhando essa ideia entre amigos, entre os nossos, né?
entre o nosso povo preto, e a nossa abordagem política é a mesma, os interesses são os mesmos, e é isso, é de nós para nós. Eu, cantora, compositora e executora de projetos sociais da educação, também bacharel em Direito, pesquisador, vou tentar contribuir bastante aqui com a nossa discussão sobre o coronga, né? Coronga, quarentena e, e estilos de vida. Vamos lá. Ana, muito bem-vinda à mesa do Fora da Caixa, né? Não é A uma mesa mesa, virtual. é uma mesa virtual, porque a gente está distante. E assim, a gente trouxe para você, para a Drica contextualizou aí o início do tema, né? Porque o episódio chama Coisas de Quarentena. Por que Coisas de Quarentena? Vários outros podcasts, youtubers estão falando da quarentena, desse período de pandemia que está afetando a vida de muitas pessoas socialmente, economicamente. Mas a gente quer falar sobre um aspecto diferente desse momento da quarentena, né? Assim, como as pessoas devem ocupar o seu tempo, o que vale a pena assistir, o que vale a pena ler, o que vale a pena planejar, como é esse período de quarentena e de pandemia nas periferias, no geral, como o impacto é diferenciado nas periferias, como funciona a questão do home office para quem trabalha com serviços básicos, que normalmente são serviços que não pararam, sabe? E assim, e não é só num cenário alarmista, né? A gente quer falar de coisas que também só surgem num cenário de pandemia, coisas engraçadas. Porque, gente, o brasileiro é muito criativo. O brasileiro, ele é um ser especial. Tem sido um momento conturbado, né? Assim, a gente tá sendo bombardeado por muitas notícias, porque é questão política que envolve o presidente, ministro da saúde, que envolve a pandemia, são assuntos internacionais que chegam, aí é uma questão que as pessoas precisam continuar trabalhando, sabe? As pessoas discutindo se vão receber ou não uma renda básica, sabe? Eu acho que tá tudo tão à flor da pele nesses últimos tempos, que tá muito complicado, e todo mundo dentro de casa. Então é muito para se discutir, todo mundo confinado. Então as redes sociais estão assim, fervendo. Não sei se vocês concordam comigo, assim, sabe? Eu A concordo. percepção que eu tenho é que as pessoas estão ocupando muito as redes sociais porque estão com mais tempo e estão com mais. Não tem muito o que fazer além daquilo. É surreal, assim, como a gente está vendo surgir discussões assim, idiotas, discussões pertinentes, mas as pessoas estão, assim, gastando muita energia nisso. O que vocês acham, assim? Como tem sido para vocês essa quarentena? Quer começar, amor? Começar, você é a convidada, te dou Então. essa honra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu comecei a minha quarentena num período de negação, na verdade. Eu tive muita dificuldade de me adaptar à nova realidade do mundo, né? Foi um processo de negação mesmo, até decretar, acho que até um pouco depois do decreto de quarentena mesmo, eu estava ali na zoeira, ainda tô, não vou negar, ainda tô, gosto dos memes, mas eu ainda estava pensando que ia acontecer e tal, né? Era alarmismo, de certa forma, até um dia que eu troquei uma ideia com minha mãe, que estava com 3 máscaras na cara, 5 luvas, 2 pacotes de álcool em gel, e não, porque isso é sério, mãe? Não é sério, não é assim. Não. E depois, sei lá, de 24 horas, eu vi que era assim, sim. E aí eu me peguei refletindo, assim, porque nós somos pessoas que, teoricamente, temos acesso à informação. Em qual momento a gente perdeu a capacidade de avaliar, de fato, o que é importante e o que não é importante, né? Uma linha tênue entre o meme e a realidade, né? A gente não pode se perder aí. E aí, depois disso, foi muito complicado para mim. Eu, sei lá, a última semana ou a semana retrasada, porque não sei que dia que é hoje, acho que é domingo, eu dormi muito. Dormi loucamente, assim, eu realmente acho que eu dormi a semana inteira, assim, eu acordava para saber se eu estava viva e dormia de novo. Desistir de viver, dormir de novo.
um cansaço sobrenatural, né? Eu acho que veio, acho que para todos nós, né? Veio uma conta, né? A conta chegou de tudo que a gente fez, do tanto que a gente estava trabalhando, do tanto que a gente está cansado, aí tudo aflora de um dia para o outro, né? Você se pega com todas as suas responsabilidades, todas as suas dores e os seus pés e mãos atados, né? Uhum. Quando dá o sofá para a gente dorme, né? Eu acho que a gente está nesse momento percebendo o tanto as nossas deficiências emocionais mesmo, né? Eu acho que a quarentena escancara várias coisas, inclusive as nossas deficiências, as nossas fraquezas sentimentais, que para mim também são causadas pelo capitalismo, e o tanto que a gente precisa parar para descansar, parar com a tela do celular, valorizar o nosso corpo, né? Conhecer o nosso corpo. Eu acho que o meu cansaço, o meu sono, um cansaço físico mesmo, veio disso, de conhecer o meu corpo, uma negação em conhecer o meu próprio corpo, né? O movimento do meu corpo, o funcionamento do meu corpo, meu coração, enfim, minha A vida da cabeça. gente é tão acelerada, né, Ana? A gente nunca Muito, consegue parar, assim, pra perceber. muito, Foi muito. como é que fala? Breque? Quando o carro para de uma vez? É, Foi um breque, assim, né? Então, tipo, a gente, do nada, pai e tal, a vida 100 mil por hora, e você tem que parar. Aí, quando você tem que parar, parece que vem 1 milhão de questões, assim, na sua cabeça. Drica, e você, como foi o início da sua pandemia? Como foi quando estourou tudo isso para você? Eu acho que essas coisas, elas dependem muito. Eu acho que a reação de cada um depende muito do contexto que ela vive, sabe? De início, né? Dia 16 de março, dia do meu aniversário, inclusive, que a gente começou a questionar esse seu trabalho, né? E eu ficava preocupada em ter que sair de casa, porque eu moro com a minha avó, tem a minha mãe aqui em casa, todos grupos de risco, né? Tem o Arthur, meu filho, que não é um grupo de risco, mas é uma pessoa que pode pegar. A gente já viu aí que não é só grupo de risco que nada, sabe? E eu fiquei bem preocupada, mas eu falei, eu não posso fazer nada, tem que trabalhar. Aí 2 dias depois, eu trabalho na prefeitura, o Calil falou que iam fechar todos os prédios da prefeitura, e foi um alívio, sabe? Foi um alívio para mim, ter que ficar em casa, não ter que ficar saindo todo dia, pegando ônibus, indo pro centro, para eu não trazer esse problema para cá, para casa. E nos primeiros dias foram confusos, acho que confusos. Eu trabalho um pouco com o home office já há muito tempo, né? Porque acaba que eu faço muita coisa em casa, assim, de design, de artesanato e tudo mais. Nem sempre eu trabalhei só fora. Então eu tive que me organizar para dar conta de tudo isso. Então, assim, eu tive que me adaptar nessa questão de que eu não faço só o meu trabalho da prefeitura, entendeu? Quando eu estou em casa. Eu sou a escolhida que vai buscar as coisas no mercado. Eu tenho o Arthur, que assim, é muito independente de tudo, mas tem que dar atenção. Tem as minhas coisas de artesanato, tem coisas de design, tem coisas da minha vida, tem um monte de coisas assim que eu tenho que dar conta fora o home office. Então, assim, foi bem confuso. Eu estava me adaptando assim, e eu entrei de férias agora, né? Deu desde o dia 5 de férias, que já era para eu estar mesmo, era para eu estar na Bahia, inclusive, na praia, nadando, fazendo nada. E essas férias foram boas porque eu tô meio desligada, sabe? Eu resolvi me desligar de tudo. Meu WhatsApp tá cheio de gente lá me perguntando o que aconteceu, que eu sumi, se eu tô bem. Eu nem tô respondendo, inclusive, eu tenho que responder. Porque eu preferi dar uma desligadona assim e viver mais aqui mesmo. E tá assim, sabe? Eu não vou falar com você que eu não saio de casa, eu saio, vou no mercado, vou ver o crush, de vez em nunca, com todos os cuidados do mundo, assim, mas tô em partes aliviada com a quarentena, sabe? Assim, tá dando pra dar uma pausa e rever várias coisas da minha vida mesmo. O ritmo Que bom acelerado que com que eu existe a levo tudo, pandemia. você sabe, né? Não, não é assim, não. Mas assim, Tô brincando, tô brincando. você sabe que eu sou 300 km por hora, assim, né? Eu Bobear sei. chega até 1000. Então, assim, eu estou suave.
Assim, comigo foi igual todo mundo, né? Eu tava acompanhando as notícias há um bom tempo, assim, o mês de janeiro todo, fevereiro, aquela questão toda. A gente lembra da polêmica se o coronavírus atrapalharia ou não o nosso carnaval, né? Que poderia Uhum. parar pela pandemia, e hoje a gente vê na situação que a gente está. Eu trabalho em home office, fico, eu trabalho de casa mesmo. Isso quebra a nossa rotina, né? Por exemplo, a gente grava o podcast, o nosso primeiro episódio gravando à distância. A gente ficou 2 semanas aí lançando episódios especiais enquanto a gente se preparava para gravar à distância. A gente não tem aquela oportunidade de gravar e trocar a energia, o contato com o nosso convidado, de ficar frente a frente. Isso não atrapalha a gente lançar um conteúdo, mas muda a dinâmica de vida de todo mundo. Cada pessoa teve sua vida modificada de alguma forma, sabe? E, mesmo aqueles que negaram a seriedade da pandemia até no fim, até hoje, tem pessoas que negam, elas não conseguem perceber que sua vida está modificada. Se o seu redor está todo Tudo. modificado em função disso, assim, é muito tenso. É isso que me assusta quando eu vejo que todo o meu redor está mobilizado em função disso tudo. A nossa vida, eu fico. Joel. Exato. E eu penso muito no. Eu sou muito uma pessoa assim, de pensar no depois, eu fico pensando na reconstrução disso tudo. Porque o que, assim, a Drica falou que gostou da pandemia porque dá uma pausa e tal. O que eu gosto. Não gostei da pandemia, não, Wesley. Pensa no que você está falando. Não gostei da pandemia. Eu odeio essa pandemia. Eu odeio estar em quarentena. Eu queria estar na rua. Desculpa. É só a forma com que eu estou tanto com ela. Então, assim, voltando. Assim como a Drica, eu consigo enxergar alguns pontos importantes. Por exemplo, Ui, tô quantas arriscando. discussões, Ana e Drica, nasceram durante essa pandemia? Discussões sobre Estado mínimo, discussões econômicas, discussões que modelo de intervenção do Estado na saúde, investimento na saúde, A formação vida na periferia profissional, é diferente, né, velho? Assim. decisões políticas, de como vários países no mundo, não só o Brasil, não estavam preparados para lidar com aquilo, como a pesquisa não recebia investimentos para dar conta disso agora, qual o legado que o coronavírus vai trazer para a humanidade para que a gente saiba lidar com isso em outros problemas futuros, sabe? Então eu penso nisso e vejo assim que a gente tem que, talvez a gente reconstrua a forma que a gente pensa a sociedade, economicamente mesmo, porque uma simples circulação viral, olha só, olha eu. Uma pandemia pode desestabilizar o sistema econômico e fez a economia não ser nada frente ao que está acontecendo. Então, assim, a gente vai repensar muitas coisas, sabe? Nasceram muitas discussões interessantes. Eu acho que vai ser legal ver o que vai surgir de livros para o futuro, de artigos publicados, de pesquisas que vão ser feitas, sabe? Assim, eu tento pensar muito nisso para poder lidar com toda essa situação que está acontecendo. Lógico que a minha vida está afetada, da minha família está afetada, mas eu ainda posso trabalhar de casa. Vou entrar de férias também, e não serão férias, né? Porque eu vou sair para fazer a mesma coisa, mas é isso aí. De vidas afetadas a vidas afetadas, estamos todos, Mas né? faz diferença, viu, Wesley? As férias fazem diferença. Eu pensei que não ia fazer. Falei, não vai fazer diferença, não. Já tô de quarentena, sabe? Porque eu não preciso ficar olhando e-mail o tempo todo. Eu não preciso ficar Entendo. atento ao WhatsApp, como é que chama aquele negócio? Tipo o Skype aqui, Sim. Discord? Hangouts, Ah, tá. sabe? Então, assim, eu tô podendo dar conta das minhas coisas, assim, e até da minha casa, sabe? Da minha Sim. família. A gente passa a perceber mais coisas. Ô, Ana, Oi. qual foi a primeira mudança que a quarentena trouxe para sua vida? Uma positiva e uma negativa? Só vejo vantagem. Só vantagem. O céu tá mais Viu aí, ó? azul, os animais estão Cara, o circulando céu tá muito pela bonito. natureza. E eu acho que a gente tem que ficar Assim, dentro de casa. a gente viu muita notícia, assim, né, de, por exemplo, cidades na China que diminuíram sua concentração de gás carbônico sobre as cidades, diminuíram Sim. aqueles efeitos de ilhas de calor. A gente tem recifes de corais ficando claros de novo. Isso tudo pela nossa ausência durante um mês. Ô, Ana, a coisa positiva e a coisa negativa. Desculpa, a gente acabou te cortando. Então, a coisa positiva, eu acho que é a gente realmente ter a obrigação de pensar uma nova sociedade. Que agora Sim, não dá para brincar mais, né? Porque até então, eu estava assistindo ontem
ontem uma live do Silvio com a Manuela Dávila, e ele estava falando sobre isso. Eu não quero que a sociedade volte ao normal. O normal é uma merda. O normal é O ruim, né? normal é porque é normal que a gente está aqui, sabe? A gente chegou nesse ponto. Então, para mim, eu gosto desse lugar do incômodo. A gente ser obrigado a, de fato, repensar isso. Porque agora os brancos, e ele falou isso ontem, eles conversaram sobre isso ontem também, agora os brancos vão se colocar no lugar dos negros. Porque eles vão ter dinheiro para pagar um plano de saúde, mas não vão ter hospital. Uhum. E aí eles vão perceber o valor do dinheiro, eles vão entender de fato o que é o não acesso, como que se dá o não acesso para eles. Apenas não ter o serviço. Os brancos vindo de fora e fudendo com tudo, né? O Baco escreveu aí a música. Eu acho realmente que assim, a parte negativa, né, que são as perdas, as mortes, se a gente for pensar na organização do Estado, essas mortes, essas perdas acontecem de uma forma natural com as nossas vidas. E aí a gente toma as nossas vidas, outra né, perspectiva, né? Pois é. Eu tava pensando esses dias, assim, que foi uma doença que começou, pelo menos aqui no Brasil, né? Acho que não na China, mas aqui no Brasil e em muitos outros lugares começou com os ricos, né? Se essa doença tivesse começado em periferia, Ana, até hoje a gente não estava em quarentena. Ah, com certeza. Isso não daria, ia ter gente morta aí todo dia e não ia ter ninguém se importando com nada. Na sabe? verdade, eu acho assim, eu acho que até estaria se importando. Simplesmente porque é uma doença e não teria Mas como eu eles tenho parar. certeza que não. Porque eles poderiam não se importar, que não estariam salvos por não se importar. Eles iam ficar na quarentena deles, meu filho. Não, eu sei, mas isso não tornaria eles salvos, que eles continuariam em risco. Eu acho que a questão é que se tivesse na periferia, o que a gente estaria vendo de mortes, e aí essa discussão sobre não acesso que seria que a gente veria, porque, por exemplo, você teria uma porrada de gente da periferia no SUS, porque é onde exatamente essas pessoas iriam ocupar, e escancarar a falta de leitos, e você ter uma quantidade de hospitais particulares aí que estariam com leitos vazios. Não, assim, seria outra discussão, sabe? Não estou dizendo que seria certo ou errado. Essa discussão de como a pandemia impacta na periferia, nossa, isso me acendeu minha cabeça, gente, essas últimas semanas, em vários aspectos. Olhando ao meu redor, como, por exemplo, eu estou em home office, mas grande parte das pessoas ao meu redor não estão em home office, porque elas trabalham em serviços básicos que não vão ser parados. As pessoas, e tem gente que precisa, tipo, camelô, Fred. Não tem opção, eles precisam trabalhar. E como você leva essa discussão de priorizar a saúde frente a essa pessoa que precisa sobreviver e comer todo dia? Sabe, eu acho que isso assim, deu umas discussões muito interessantes, porque até a gente que consegue trabalhar em home office tem que entender o nosso privilégio em relação a como nós podemos nos proteger, os outros não. Eu acho que é o seguinte, assim, existe a quarentena, ela é muito incômoda em vários sentidos, inclusive para a burguesia brasileira, que é uma bagunça, né? Mas enfim, tá lá. Quando é para juntar dinheiro, ela junta para juntar dinheiro. Mas ela escancara muitos incômodos no povo, na periferia, na favela, no povo. Dentro do direito, isso tem um nome horroroso, que é brasileiro médio. O brasileiro médio vai entender ali o que está acontecendo a partir de agora. Por quê? A gente tem um estado de bem-estar social que agora ele entra em contradição. O capitalismo e o individualismo andam lado a lado. E agora a gente começa a perceber que se a coletividade não está bem, não tem como a gente ficar bem. E se existe uma característica do povo preto, do povo favelado, é a solidariedade e a união, a unidade. Então, se a minha favela, se o meu bairro, se a minha quebrada, se o meu pessoal, se a minha família não está bem, eu não consigo ficar bem. E aí coloca em xeque todas as regras do capital, do neoliberalismo do Paulo Guedes, que é a selvageria, cada um por si e Deus por nós todos, né? A gente começa a perceber que não é assim, que isso não funciona.
E coloca muita coisa em xeque, né, Ana? Porque, por exemplo, eu acho que quando eu falo em mudança, gente, é mudar nosso pensamento enquanto sociedade. Olha só, quando você começa a ter uma pandemia e você com recurso básico como o álcool em gel, que normalmente custa entre 8 e 14 reais ali num dia normal, e ele passa a custar 20 reais, você quer vender isso para uma pessoa de periferia que às vezes não tem condição, jamais vai pagar Não, aquilo no álcool, e às vezes uma sabe? pessoa de periferia quer vender para pessoa de periferia também, sabe? Sim, eu penso assim, Sim. que Pô, se a gente futuramente não mudar a forma que a gente pensa, que é, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de álcool em gel, mesmo sendo dono de uma farmácia ou sendo uma pessoa que comprou muito, essas pessoas, as pessoas que não têm condição de adquirir aquele produto, é para elas que eu vou mirar para ajudar. Só que o nosso pensamento é o contrário, nosso pensamento é muito individual na hora de se resguardar e de se proteger, e isso, pra caramba. assim, isso Uhum, nessas situações, tipo pandemia, crise, e evidencia demais. O corre aos uhum, supermercados para esvaziar as prateleiras, sabe? E uhum. algumas pessoas não ficam com nada e outras com muito, sabe? E assim, a pandemia lá, essa situação toda Até essa escancara questão isso. da galera que não está respeitando o isolamento social, né, Wesley, Não é tá uma respeitando. coisa de você não se importar com o outro, sabe? E não é com Sim. outra pessoa que vai chegar em casa e vai pegar de você, não. É alguém que, Ó, sei lá, você passou a 1 metro da pessoa na rua e respirou e pegou, sim. sabe? Uhum. Se eu fosse aquele listar coisas que eu não gosto na pandemia, o esvaziamento das prateleiras, as pessoas que não respeitam o isolamento e as lives no Instagram. Eu adoro as lives do Nossa, Instagram. pelo amor de Deus, o Eu tô Instagram tem que acabar. cansado. Sabe Não, por Depois quê? Drica. da quarentena tem que Não, mas acabar. sabe por quê? A Eu live é tô uma opção. brincando. Você tem a opção de. Não, eu tô falando sério. Você tem a opção de assistir ou de não assistir, entendeu? Eu acho que o Não, pessoal eu fica tô falando assim, banalizando. Não, mas deixa eu terminar de falar. Eu acho que Ela essa gosta questão de do uma pessoal live. ficar banalizando. Não, eu quase não assisto live. Eu quase não assisto muita coisa que eu tenho, sei lá, eu devo ter algum déficit de atenção, não consigo prestar atenção nas coisas totalmente assim. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que o pessoal tá usando um tempo deles para fazer uma coisa para distrair ou informar, ou um monte de coisa a galera que tá em casa, que às vezes não tem porra nenhuma pra fazer, porque eu sei que muita gente às vezes não tem, ou então não quer fazer também, que é uma opção. Então, assim, eu acho muito massa, sério, eu admiro tanto, assim, pessoa do nosso dia a dia que tá fazendo live e tirando o tema do cu, sabe, para inventar, para conversar, para Uhum, falar um monte de coisa. E tanto artista que tá, sei lá, fazendo merda, não sei, tem um monte de artista aí que tá fazendo coisa, uhum, sabe? Eu acho muito legal eles estarem dispondo desse tempo. Pô, velho, a Adriana Araújo, do samba, nossa uhum, deusa aqui, fez uma live na live dela, sabe? Cantando para todo mundo. Eu acho que essas coisas assim, eu acho que é uma solidariedade muito bacana do pessoal. Gente que está se dispondo a ajudar em um monte de coisa, gente que está abrindo até inbox assim para conversar, porque o mental da galera também tá muito, sabe, tá muito afetado. Então eu acho que uhum, qualquer coisa que sirva de diversão para distrair a galera, ou tá de parabéns, sabe? É claro que uhum. depois que isso passar, gente, as lives não vão continuar, a pessoa tem coisa para fazer, sabe? Tem um monte de coisa para se ocupar, e live não dá dinheiro. Dá para É. artista, né? Ganha patrocínio, mas tipo, live pra galera simples não dá dinheiro. Eu acho muito bacana, assim, todo mundo tá tentando. Eu tô vendo muita coisa bonita, sabe? De muita gente tá tentando fazer alguma coisa. O mínimo que seja para ajudar o outro, sabe? Tipo, o mínimo. Uhum. Sei, você dá uma cesta básica para alguém, você dá um sabonete para alguém, sabe? Eu fico muito emocionada com muita coisa que tem acontecido, assim, na quarentena, porque eu sou meio otimista, né, com a sociedade. Apesar de eu achar que já tá todo mundo fudido, você vê uma pontinha de coisa boa, sabe? Nessas Uhum. coisas. E às vezes o jeito da pessoa mostrar isso é fazendo uma live. Ô, Ana, assim, para vocês, o que todo esse período que a gente está vivendo trouxe sobre discussão sobre responsabilidade social? Qual que é a nossa responsabilidade social na hora de se preocupar com as pessoas que têm menos que você, as pessoas que não podem trabalhar em home office, a sua falta de responsabilidade na hora de respeitar o isolamento? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que essa conversa da responsabilidade social, ela é um pouco mais profunda, porque a responsabilidade social, ela é só o topo, o gelinho do iceberg que está para fora, né? Para a gente falar em responsabilidade social,
analisando a sociedade, né, a nossa sociedade, principalmente, voltando um pouquinho, na relação do coronavírus e a periferia, a gente tem que entender que a periferia ela tem um território evangélico, né? Ela tem um julgo da religião ali, que inclusive essa semana pastores da Universal foram expulsos da Guiné Equatorial porque estavam fazendo cultos e aglomerando pessoas. Então, para a gente tentar entender o porquê desse comportamento, a gente tem que buscar as bases da construção do comportamento dessas pessoas. Sim. E a gente foi criado para ser egoísta. Se é o peixe no pirão lá e o meu peixe primeiro, sempre. Né? Só que eu acho que é aí, nesse momento, que a gente tem um inconsciente coletivo que é um instinto de sobrevivência, grupo. A gente só sobrevive em bando, a gente só sobrevive em grupo. Só que uma parte da população entende isso, que é a parte preta. É o povo que sempre teve essa condição. E a outra parte sempre teve que viver em bando. Né? Quando isolam a gente, geralmente colocam a gente ou no caixão ou no meio dos brancos. Fora isso, a nossa condição de vida é grupo, né? E do outro lado tem a galera que acha que tem algum dinheiro, né? Que é a burguesia aqui de Belo Horizonte, que eu gosto, pessoal da Zona Sul e tal, que estão ali, né? Eles estão ali, né, tal, achando que eles estão por cima da carne seca. Essa galera não se importa. É diferente. Eu acho que eles têm total consciência do que pode ou não acontecer quando eles saem de casa, mas eles escolhem não se importar. E também é uma burrice, né? Porque, assim, eles estão caminhando juntos, por exemplo, na Praça da Liberdade, um espirrou, pronto, contaminou todo mundo. Mas rico é burro, né, gente? E quem se acha rico é mais... Eles têm um pouquinho de burrice, tem um pouquinho. E dentro do que você falou, Ana, também tem lideranças como a gente tem, facilita muito também as pessoas pensarem como pensam e agir como agem, sabe? Desde o início, assim, de todo esse período assim, que a gente está passando, da pandemia, quando ela se gravou no Brasil, a gente não estava gravando fora da caixa, a gente teve o presidente que falou 1000 coisas, agiu de 1000 maneiras, assim, que tornou essa situação mais difícil. A gente sabe como o brasileiro é na hora de entender e levar a sério alguma coisa. E eu falo principalmente em relação a sacrificar economicamente em prol da saúde. As pessoas no Brasil, a gente não põe a saúde à frente da economia. Afeta diretamente a classe baixa, né, velho? A classe baixa. Diretamente. Aí entra naquela coisa que a Ana acabou de falar aí, que é a questão dos evangélicos. Porque é um presidente que os evangélicos quase todos do país seguem ele, aí o pessoal da favela acredita no pastor, que acredita no presidente, que faz culto, e às vezes o culto dentro da favela, que está reunindo um monte de gente, não tem como a gente chamar a polícia. Eu não vou chamar a polícia, de forma alguma, sabe? Infelizmente, eu não vou denunciar, eu não vou chamar a polícia para a galera que está aqui, porque, sabe, eu sei o que vai acontecer depois disso. Então, assim, é uma sucessão de... Nem sei liderança, né? De lideranças. Lideranças erradas. Eu estava tendo... só te cortando, amiga, desculpa. Estava tendo essa conversa com um vizinho meu. A gente se corta, ainda mais que a gente está gravando à distância. Se corta. Eu estava falando com um vizinho meu, eu moro num condomínio, então ele está aqui na torre do lado. Rica. Um menino mais novo, eu rica. Já vi. Eu sou senhora. Venha, como é que é? Bacurau, se for, vá na paz. É aqui no bairro. Se vier, venha na paz. Você mora no Castelo, né, Ana? É Jardim Alvorada. É quase. É quase. É só a parte pobre do bairro. É isso que eu ia falar, só que no Castelo tem mais rico. Se você descer as muralhas do castelo e atravessar debaixo da ponte... vai chegar lá.
Ô, Paulo, você mora onde? Eu falei, que isso, gente? Eu moro na Pampulha, só que embaixo da lagoa. Ah, vamos lá. É, Junto com o lideranças, golfinho. assim, junto com o golfinho. Exatamente. São lideranças que não têm consciência do que é ser liderança. Estava conversando com esse menino aqui, que mora aqui no condomínio, um amigo meu, menino novo, preto, gay, ele tem uns 18 anos, 18, 19 anos, que não é essa bicha preta que está no centro da cidade, sabe? É uma outra experiência que ele tem, uma experiência de periferia, de ter que se comportar de determinada forma ou não, sem conhecer esse glamour que a gente, né, vislumbra, de certa forma, nos eventos culturais e tal, enfim. E ele falou comigo isso, ele falou, pô, na Bíblia está escrito isso. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Se Deus disse lá, eu não sei para quem que Deus falou, que se você escolhe uma liderança errada, o seu povo está fadado ao fracasso. Eu achei isso massa, cara. Porque é uma análise muito, muito sensata da Bíblia, né? Dessa passagem bíblica. E eu acho que é isso, são lideranças, né? Quais são as lideranças que a periferia elegeu? A igreja. E onde que essa igreja está? Está junto com esse governo desgraçado. Assassino, né, velho? Assassino. Esse governo é assassino, sabe? E assim, eu levo essa discussão assim sobre como tudo isso atingiu a periferia. Se você pegar desde o início notícias como empregada doméstica que a patroa que voltou estava contaminada, infectou a empregada e manteve a empregada trabalhando e a empregada morreu depois. Antes deparou com notícias assim na internet, uma, duas, várias, de pessoas que não têm essa opção de se resguardar, de que não tem uma empresa, um patrão, de que não tem alguém que vai resguardar e pensar, se eu estou me resguardando e entrando na quarentena, meu funcionário também vai, a pessoa que trabalha para mim também vai. Não, mas você coloca essa pessoa num local inferior a você, se você não quer resguardá-la também, sabe? E a gente viu, a gente viu vários casos acontecendo assim, quantas pessoas pretas, pobres, que moram em favela, que continuam sendo motoristas de ônibus, que continuam limpando o vidro, continuam varrendo a calçada, para manter a manutenção desse sistema que a cidade funciona, que é mantida para as pessoas que estão na periferia, que estão expostas, que voltam para casa muitas vezes, não tem um álcool em gel que custa R$ 27 e vai se adaptar com o álcool que conseguir comprar. E essas pessoas são uma população vulnerável que, se dependendo da pandemia conseguir chegar em favelas como Paraisópolis, Rocinha, Aglomerado da Serra, a gente sabe que o colapso vai vir. E já tá chegando, né, amigo? Lá na Rocinha já tá com, acho que 11 casos. Isso, sabe o que isso me preocupa? Quando você vê uma notícia no jornal de que domingo de manhã a Orla da Pampulha está lotada de pessoas correndo, fazendo seu esporte, seu ciclismo, numa área bem valorizada. Nenhuma daquelas pessoas ali são pessoas pobres que estão correndo ali. E muitas pessoas. Qual o resguardo? Qual é o real sentido da quarentena se essas pessoas não estão preocupadas com o outro? A quarentena não é um isolamento pessoal, é um isolamento coletivo. Sabe, tem muita gente aqui em BH, eu tenho certeza que em outras cidades do Brasil que não estão pensando nisso. Eu penso na população que vai sofrer de real com tudo isso, que não vai ter recurso, que não tem como se isolar, que vai perder o emprego. Quantas pessoas vão perder empregos básicos? Às vezes não tem como nem chegar no hospital, gente. Não tem como. Drica, quantas pessoas vão perder emprego, gente, agora, porque empresas precisam fazer corte? Quem são as principais pessoas a serem cortadas? Quantos cargos, sabe? Pessoas autônomas. Aí, se essas pessoas autônomas vão depender de um auxílio do governo, um auxílio baixo de R$ 600 por mês, sabe? Isso durante 3 meses. Então a gente começa a ver... Que lembrando, era 200, não era? Era 200. Exatamente, um adendo aqui. Nem seria 200, né? Então, assim, e eu tô falando tudo isso porque ainda tem mais algum tempo ainda para a gente vencer tudo isso. E se a gente não começar a pensar, a gente vai terminar todo esse processo dessa pandemia com discussões bobas ainda. E não realmente. Você entendeu? Assim, discussões bobas. E essa pandemia tá aí para mostrar para a gente que a gente deve pensar fora da caixa, pensar outras discussões, pensar assim, qual o papel do Estado na hora de intervenção e fornecimento de saúde,
Qual o papel do Estado na hora de parar hospitais privativos para fazerem eles servirem ao SUS? Qual o papel das empresas de realmente obedecerem uma lei e parar, uma lei não, uma determinação e pararem de funcionar, não fazer seus funcionários irem, mas também não demiti-los, sabe? A gente E o tá papel do entrando Estado é manter essas pessoas, né, Wesley? Exato, Drica, Manter exato, essas mas pessoas, sabe? a Tipo, de gente manter nunca financeiramente mesmo, sabe? e algo novo, porque a gente também nunca o mundo, a gente nunca passou por um cenário tão nessa configuração. Já teve outras pandemias, mas nessa configuração. Então, assim, tomara que a gente aprenda. A minha esperança é que a sociedade, a humanidade aprenda com tudo que ela precisa melhorar, sabe? E assim, ou que ela a gente tende a sucumbir muito, sabe? Que os problemas eles abaixam um pouco, assim, depois tá todo mundo empolgado na discussão, abaixa um pouco, assim, a empolgação. A gente começa, aquilo vira uma discussão debaixo do tapete, ela continua existindo, mas ela não é tão mais forte ali. E eu não queria que essas discussões se perdessem, sabe? Lá na frente, que a gente continuasse discutindo de como essas pessoas são vulneráveis, como políticas públicas não funcionam para todos os lugares, sabe? Eu Como acho como a economia que tem que ser repensada. eu acho que essas pessoas que estão correndo na lagoa fazendo Cooper, que eu acho chique fazer Cooper. Cooper é um negócio de Muito gente que tem chique. muito dinheiro, né? O que é Cooper? Não sei. Correr devagar. Correr devagar, devagarzinho, trotar. Devia chamar trotar, que é muito mais No caso, legal. esses que estavam na Pampulha estavam trotando mesmo. Estavam trotando mesmo. Essa galera que estava trotando na Pampulha, eu acho que eles têm tanta consciência do que está acontecendo que eles estão escolhendo lidar de uma maneira normal. Porque eles sabem que se quebra essa normalidade. Então, acho que o maior desejo deles, a maior vontade que eles têm é de que as coisas continuem como elas estão, de que tudo continue a ser como sempre foi, o sol há de brilhar mais uma vez. Porque se a gente sai da normalidade, a gente tem que. A sociedade é obrigada a funcionar em outro modo. Isso significa, inclusive, pensar o racismo, pensar o lugar que eles, de fato, os corpos, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, assim, sobre o lugar desses corpos na administração da sociedade. Mas eu acho de coração que essa galera tem consciência de que o coronavírus é uma ameaça real ao status que eles ocupam na sociedade. E aí, para parecer que está tudo certo, que está tudo bem, está tudo tranquilo, é só uma gripezinha, a gente corre na lagoa mesmo, sai domingo, Exato. vai passear. Qualquer coisa é válida para não mexer nesse status deles, né? Para não levantar discussões que eles não querem que sejam levantadas. Exatamente. E assim, aqui no podcast a gente fala assim, 10 episódios, esse é o 10º episódio. Toda vez a gente vai falar a mesma coisa. Quando a gente fala de população periférica, população vulnerável, automaticamente a gente está falando de população preta, que é a maioria. É a maioria da população que é periférica, da maioria da população vulnerável é a população preta. Eu tô falando uma coisa que eu tô vendo, assim, na minha cabeça, não vou conseguir explicar, não. Sabe quando você faz, tipo, um gráfico com vários círculos? Tipo assim, população periférica, um círculo. População preta, outro. Não sei o que lá, outro. Aí cruza no meio, e é isso que a gente tá falando. Olha, droga. isso já tem um gancho para o nosso próximo tópico, que eu ia Amiga, falar assim, a dos droga é efeitos. Não, isso é um gancho para o nosso próximo tópico. Eu já ia falar dos efeitos do isolamento. Olha aí. Aí, ó. Mas aqui, eu tô com um vidrinho de álcool gel aqui do meu lado, na mesa, e toda hora eu passo ele à toa mesmo, sabe? E Parabéns. fico cheirando. Talvez seja isso. Por falar os efeitos do isolamento, Drica, eu fiz aquela brincadeira em relação às lives, mas se encaixa essa discussão aqui. Porque eu gosto também, eu não tô brincando, eu tava debochando, mas é no seguinte sentido. Eu gosto de ver as pessoas movimentando e as pessoas não estão paradas. Muita coisa está surgindo durante esse isolamento, porque as pessoas estão tendo que ser criativas, estão descobrindo que elas podem ensinar várias coisas, são desde receita, artesanato, eu tenho visto muita coisa legal, eu tenho percebido uma movimentação social diferente, porque as pessoas estão confinadas, mas a necessidade de socializar ainda está ali, como é que eu vou fazer? Aí você começa a ver surgindo lives, projetos, ideias, o que é muito legal, eu gosto de ver essa movimentação que surge, eu não sei vocês, sabe? E para mim é o efeito do isolamento. Eu gosto dessa coisa de se reinventar, né?
É quase bonito. É bonito, se não fosse nessa situação, ia ser lindo. Bonito É, assim ver aprendendo. E assim, tem uma coisa, Well, que é muito de. Aí é uma coisa mais de empresa, assim. Que tem um amigo meu que ele sempre fala muito assim, que ele tentou de todas as formas inserir a discussão do home office na empresa dele mesmo, sabe? Porque, tipo, velho, você gasta muito menos, você faz as coisas no seu tempo, sabe? Para muita gente funciona melhor. E agora as empresas, assim, elas tiveram que se adaptar na velocidade da luz e tá rolando, sabe? Tá rolando muito, é. assim. Então, eu acho que talvez até a forma de trabalho das pessoas sejam repensadas com isso, sabe? Talvez você não precisa pagar aluguel de um prédio inteiro para a sua empresa funcionar, porque dá para trabalhar de casa, muita coisa, sabe? Aluga uma sala só. Eu tenho Sim, achado genial, eu tenho achado genial. Eu amo o povo, eu realmente amo o povo, eu tenho muito orgulho desse Brasil, mais ou menos, porque a gente sabe se virar. Se tem uma coisinha que a Sim, gente sabe é se virar, bicho. É impressionante. ó, o brasileiro é fudido, velho, fudido de maravilhoso. É, a gente tem. Você já parou para pensar que a gente tem engenharia? O gato é uma engenharia. Da A gambiarra, né? gambiarra é uma engenharia. Existe uma inteligência por trás da gambiarra que ninguém fala, porque chama de gambiarra. E é tudo Mas não, autodescoberta, né, velho? a gente sabe fazer, Tudo mas só que a gente autodescoberta. não tem que saber fazer, né? A gente deveria ter acesso ao serviço barato ou gratuito de qualidade. exatamente. E assim, tá sendo uma excelente época para as pessoas se descobrirem como serem mais produtivas no seu trabalho estando em casa, aprender a serem disciplinadas com Ó, horários sem pra ter alguém caramba. te coordenando. As pessoas estão tendo tempo para ver mais filmes, lerem livros, verem séries. Tanto que as pessoas estão consumindo tanto conteúdo que tem gente dizendo que não tem mais o que consumir. Porque já leu o que tinha que ler, já viu o que tinha que ver. E isso é engraçado, assim, porque eu mesmo tô começando a ficar louco porque eu já não tenho mais assim. Eu preciso de novidade, cara. Ai, Sabe? gente, eu tô devagar, viu? Eu não sou aquele cara. Cada um E eu fala. comecei a ler na quarentena, eu tô na, sei lá, na 20ª página ainda. Eu tomei devagarzinho também. Aqui, ó, É, eu cada um Tomei fala. devagarzinho. Cada um fala quem é você na quarentena. Eu sou o tô. cara que tá aproveitando cada hora dessa quarentena pra fazer tudo. Eu sou a louca do gato. Então, tudo que for para o bem-estar do meu gato, eu estou fazendo. Vou ali comprar uma ração para o gato, com máscara e luva. Bom uso do seu tempo. Volto com a ração do gato. É isso. Tô conversando com o gato. Fica louco, eu tô louca. Eu tô Drica, completamente. Você mora sozinha, Ana? Moro com Só dois você e o gatos. gato? É, então você fica louca mesmo. Então, gente, eu estou completamente descontrolada. Tipo, eu vou te dar um exemplo de hoje. Eu fui dormir, era 7 horas da manhã. Porque eu fiquei fazendo umas coisas à noite, aí depois acabou que eu comecei a ver filme. Eu assinei a Amazon de madrugada para ver um filme que eu vou até falar depois sobre ele, do Donald Glover. É, aí eu fui e acordei 1h30 da tarde. Aí aqui em casa certo? Eu tenho uma mordomia muito maravilhosa, né? Porque a minha tia cozinha aqui, aqui em casa somos 5 pessoas. Aí eu acordei, já tinha até almoço pronto e tudo mais, eu nem comi, nem almocei. Acho que até agora eu nem almocei, eu não sei mais o que acontece no meu dia. E daí Aham. eu fiz umas coisas, depois eu coloquei uma esteira no quintal aqui para eu deitar no sol um pouquinho. Aí choveu, Ah, eu tadinho. precisava pegar o. Eu não tô pegando sol, não tô nem vendo o sol direito. Aí choveu, aí eu entrei para casa umas 6 horas e dormi de novo, até 10 horas. Aí agora eu já sei que eu vou virar a madrugada toda de novo. E assim, como eu tô de férias, eu não tô preocupando tanto com os trabalhos da prefeitura. Meu WhatsApp tá aberto, se alguém quiser chamar, me chama. Eu faço o que for preciso, né? Tipo, se precisar de alguma coisa. Mas aí eu tô fazendo umas coisas de um negócio novo que eu tô mexendo aqui, de papel e tal. Aí eu fico desvendando os mistérios e tudo dele. Eu comprei um curso online que eu fiz umas 2 aulas, parei. Eu tô bem assim. Aí no início eu tava mais pirada, sabe? Não, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que fazer não sei o que. Aí eu falei, eu cheguei numa etapa que eu virei pra mim mesma e falei, não, Drica, você não consegue, sabe? Você não dá conta, não fica se matando por uma coisa que você não dá conta. E aí eu dei uma
desacelerada total, assim. E tô nessa aí, de entre dormir, ver série. Eu não tenho. Eu acho que é Eu tô. importante deixar isso, dizer isso também, né? Cada um vai no seu tempo, numa boa também. Sabe? Você não é obrigado a mudar o mundo assim. Sim. Mas É, não, quem o me conhece, relógio. quem me Tava conhece pior. sabe que eu sou aquele que tá mudando o mundo. Porque, gente, eu tô Drica, é sério, a Drica me conhece. Eu sou muito agitado, gente. Eu sou muito agitado. Vocês têm noção que eu sou uma pessoa agitada, confinada? Aí, assim, Eu começo a ler as coisas, eu não presto atenção no que eu tô lendo. Eu começo a assistir, eu não presto atenção no que eu tô assistindo. Eu fico entre mim e o Arthur aí dentro aqui no quarto o tempo todo, né? Agora ele não entrou no meio da gravação porque tá trancado. E eu falei com ele, falei, ó, daqui a 1h30 eu venho pra cá. Porque ele já colocou o colchão na sala, porque ele quer dormir na sala hoje. Aí foi, puxou o colchão lá do outro quarto pra dormir na sala. Aí ele entra aqui o tempo todo, aí eu distraio com outra coisa. Ai, é uma Eu doideira, acho que viu? está servindo para a gente descobrir o que a gente tem, né? Por Hum. exemplo, eu ou o que a moro gente não sozinha, gosta. ou o que a gente não gosta também. Está sendo um período de autodescoberta geral, coletivo. Eu moro sozinha, eu fico aqui com o Eric e o William, que são os meus dois gatos, e a gente conversa, assim, eles respondem. Eu sei, sim. Claro. Drica tem Já assistiu o filme Arthur, Cats, Ana? já. Eu virei Misericórdia. a louca do gato. Mas esse filme é horrível. Tem gato. Não, Ana, Que é é um... horrível. Acho que é isso. Ô, Ana, eu tô com o Arthur, minha mãe, minha tia, minha avó, 4 gatos e um cachorro. Olha aí. Então, assim, eu E a não tô gente vai sozinha. descobrir, a gente vai adaptando com o que tem, né? Uhum. Vai descobrindo melhor. A Drica, por exemplo, vai criando uma outra relação com a família, tal, com os gatos, com o Sim. cachorro. O Wesley com a loucura dos livros e tal. E aí, quando você pega para ler alguma coisa, você vai criando uma relação com aquele assunto e tal, vai desenvolvendo. Acho que a gente está criando mais intimidade com o que está mais perto da gente, né? E a E gente isso tem que se dói dar do também. tempo. Porque eu tenho me organizado, eu tenho tempo para olhar minha vida com mais calma. E é engraçado, porque sabe quando você se pega em determinado momento do seu dia, assim, sentado, olhando para o nada, eu falo, quando que eu teria tempo para olhar para o nada? É sério, porque assim, é legal Pois essa é. mudança de tempo. O time mudou. O time da vida mudou para todo Hoje, mundo. antes de chover, eu fiquei olhando os bichos que estavam voando lá no alto do céu, sabe? Eu não sei se era urubu, o que que era, mas eram uns bichos bonitos voando assim, em bando. E a nuvem, o jeito que ela se movimentava, e como que tava um azul bonito. Que dia que eu ia fazer isso numa, sei lá, hoje é terça-feira, de tarde, gente. Era pra eu estar Gente, que pirando doido. no centro, correndo atrás de coisas, sabe? Tem a beleza no caos. Sim. Mas, ó, É mas importante, importante. sim. Então, assim, para as pessoas de casa, o que eu falo para vocês é o seguinte: exercitem sua mente, Em casa, descansem sua caralho. mente. Exercitem sua mente, descansem sua mente, aproveitem seu tempo, sejam criativos, dancem na frente do espelho, pintem na frente do espelho, faça o que tiver com vontade, sabe por Não quê? Porque o pira, né, isolamento. velho? Não pira, porque uma das grandes questões que a gente tem que ficar atento nesse momento é sobre a nossa saúde mental, que ela tem que estar intacta para passar por esse período de isolamento, de várias mudanças que estão por vir, e a gente ser essa solução coletiva, não um problema individual, sabe? Meninas, mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Eu ia falar aqui uma coisa para eu falar lá atrás que eu acabei esquecendo. Esqueci de falar, voltando assim da questão do home office na periferia e até da diversão mesmo da periferia, é uma questão de qualidade de internet. Você acredita que eu ia falar? Que assim, Ah, sim. hoje, agora, eu tô ok, porque assim, chegou uma fibra ótica aqui, ela não é das melhores, mas ela me atende, sabe? Eu consigo ver. Mas eu lembro, o Wesley via os dramas que eu passava com a Oi, por exemplo, que chegava na favela 2 megas, que na verdade não eram 2 megas, que não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente ainda está muito confortável de ter acesso a um monte de coisa. Mas imagina uma pessoa que ela tem que trabalhar sem ter acesso a uma internet que seja pelo menos boa, sabe? Fazer chamada de vídeo, gente, com a internet ruim é péssimo, sabe? Cai Aham. toda hora, as coisas chegam atrasadas, chega picada, você não entende nada. Então, assim, eu ia falar disso aquela hora que a gente estava falando, eu anotei aqui, esqueci, só para deixar mesmo esse adendo, e até para diversão, sabe? Às vezes a pessoa quer ver Netflix mesmo, passar a semana Não, inteira vendo Netflix. ótima E não colocação.
Ótima Sabe? E às colocação. vezes não tem acesso a isso. E até a informação mesmo que chega através da internet, sabe? Que nem eu saio aqui, às vezes eu vejo a galera, eu tenho vontade de dar uma paulada na cabeça de cada um que tá na rua, sabe? Mas aí, quando eu chego em casa, eu fico pensando, velho, eles não têm a mesma informação que eu tenho. Ou se tem, Uhum. às vezes, não leva tão a sério quanto eu levo, porque eu já tive informações maiores antes, sabe? Então, Sabe o que que é assim, complicado? É porque você tocou num ponto. Atinge as pessoas de forma diferente, sabe? Como eu posso levar tão a sério a minha segurança que eu não devo estar circulando na rua, sendo que eu tive que trabalhar porque meu patrão mandou. Então, se eu tô tendo que trabalhar, isso é tão a trabalhar não sério é. assim? O povo tá ficando muito Não é tão preso, sério assim. Não, você tá né? entendendo? Como que um trabalhador vai levar tão a sério essa pandemia se ele acorda todo dia 5 horas e tá trabalhando? Ele Mas, sabe que ela existe, mas não é tão mas sério, eu porque acho que nem é só isso, sabe? Até a galera mesmo que tá à toa em casa mesmo, já tá sim, sim. suave, assim. E que fica na rua de boa. Porque acha, até porque tem, aqui eu ouvi muito falar isso, que isso não pega em pobre. Assim, a Não, galera ela crê que a doença não pega em pobre, por conta de falta de Aham. informação, falta de, sei lá, e essa coisa dos líderes falando isso também. Tem gente que acha que não pega em preto, porque preto é mais forte. Olha que Aham. é, ideia. gente, ó. O primeiro ponto aqui antes de a gente finalizar é não acreditem em fake news, pri- Total. principalmente via Total. WhatsApp. Fiquem atentos, procurem se informar melhor, olhar, ler duas vezes as informações que vocês recebem, para não propagar fake news, informações erradas pelas redes e também para se precaverem das melhores formas. Cuidem do seu isolamento social, cuidem do outro, cuidem de sua saúde, leiam, estudem, né, Drica? Dormir é muito bom, gente. Puta que pariu. Dormir. Gente, necessário, é necessário. Eu, É eu adoro necessário. dormir, gente. Eu tenho É dormido necessário. bastante. Eu Minha também. cama vai fazer um buraco. Então vamos pro próximo quadro? Partiu? Bora Bora! partir. Então, Um. galera, agora a gente vai para o nosso momento Aconteceu na Semana, onde cada uma das pessoas da mesa vai trazer um acontecimento, né? Uma coisa que aconteceu, seja uma novidade, um problema, uma indignação. E bora lá. Quem quer começar? Wesley? Eu quero começar primeiro, eu tenho duas coisas. Uma delas é que eu quero falar sobre a polêmica dos médicos franceses que falaram da possibilidade de testar a vacina contra o Covid-19 nos africanos. Ele Hum. falou isso durante uma entrevista num canal francês e ele resolveu ser provocador, sabe? E respondeu para o diretor de pesquisas assim que por que não realizar estudos na África, onde não tem máscara, não tem tratamento nem reanimação? Isso gerou todo um ofurô na internet, porque comentários com a hashtag África no laboratório, nós não somos cobaias, e outras frases antirracistas em diversos países no mundo, porque já tinha essa discussão de que o vírus não pegava em pessoas negras, de que sabe, a gente já tem essa discussão toda do paradigma que traz para as pessoas mais pobres, para as pessoas pretas, estarem dentro de uma pandemia, enfrentar isso, e ainda ter que lidar com esse sistema racista que nos resolve classificar dessa forma, como cobaias, é algo muito ruim. Lógico que isso é algo que não passaria, não ficaria assim, não seria bem quisto, né? E ele teve que se retratar e tal, mas é algo que me incomodou e chamou bastante atenção. Outra coisa que eu quero falar é do Mourão, porque o Brasil completou 56 anos, né, do golpe militar, e o vice-presidente Hamilton Mourão fez um post no dia 31, na data, né, dizendo que, que as Forças Armadas interviram para enfrentar essa desordem, que ele estava dizendo que ele fez um Twitter para ovacionar e parabenizar algo que não deveria ser feito. Não é a Ai, primeira vez nesse desgoverno que a gente vê o golpe Corona, militar. faça o que for preciso. Não é a Sim. primeira vez nesse governo que a gente vê o golpe militar ser exaltado dessa forma. Então, é mais uma coisa que esse governo traz. Não foi o Bolsonaro dessa vez, não foi o seu filho, mas foi o vice-presidente, que tem tal É tudo a importância mesma quanto. coisa. É tudo a mesma coisa, mas vindo das nossas lideranças, esse tipo É um de saco de lixo, comentário, né? além de ser horroroso, ele nos preocupa frente ao cenário político, porque não é um comentário que deve vir de um militar que ocupa a vice-presidência, sabe? Então eu não gosto de criar esse cenário, O mas é militar algo nem aí que eu, deveria estar ocupando a é, vice-presidência, né? Tinha nem que mas estar é ali algo aí, lindo. É. mas é algo aí que eu quero falar. E eu quero falar mais uma coisa que é em relação à renda básica. Para você que é trabalhador autônomo, o governo já liberou
o saque para os trabalhadores autônomos de Liberou, R$ entre 600. aspas, né? Oi? Liberou o saque, não, liberou o cadastro para ver quem vai ser elegível a isso, né? Liberou o saque a partir de hoje, não? Não tá o saque liberado, não. Você faz Nossa, um até hoje não cadastro liberaram. para Porque assim, daí eles gente, analisarem a sua situação para ver se você tem direito, entendeu? se é pra gente falar uma Aí o crítica, saque mesmo deve demorar tanto. se for falar uma crítica, eu falo enquanto é moroso no Brasil esse tipo de coisa sair. Sabe, o presidente demorou a aprovar a questão do valor e teve aquela questão, e até hoje as pessoas não receberam esse valor. Eu fico pensando, será que até o final da pandemia assim, a gente vai conseguir receber esses R$ 600? Ah, vai porque é uma pressão de vários patamares de governo, né? Se fosse só pelo Bolsonaro, seria mais ou menos R$ 200, e olha lá, que iria se receber, e provavelmente só lá para, sei lá, dezembro, quando todo mundo tivesse morrido já. Mas eu acho que como a pressão popular está grande, e o governo sendo um lixo ou não, ele vai ter que ceder de alguma forma à pressão popular, eu acredito que saia esse mês ainda, mas assim, hoje é dia 8, deve sair lá para o dia 20, e olhe lá. Porque, assim, Não, para eu quem já tem entendo. cadastro no Cade Único, eles falaram que daqui 5 dias ainda que vai abrir o aplicativo, né? E para quem não tem, está cadastrando agora. Até eles analisarem isso tudo, meu filho, Ótimo. muita gente vai ter que sair de casa ainda para trabalhar, viu? Para conseguir a É. grana, vender umas coisas na esquina e conseguir dinheiro. E você, Ana? Bom, eu queria falar, na verdade, duas coisas também. E a primeira é essa treta do Bolsonaro com o Mandetta, que eu tô achando ótimo, assim. Eu tô do lado da briga, eu tô do lado da briga. Quero que quebre o pau, tem que quebrar o pau. O Mandetta tá se tornando o herói da resistência, sabe? Tem alguma coisa errada aí. Não, isso aí é burrice também, né? Tem alguma coisa, pô. Isso é igual quando o Mourão discorda do Bolsonaro e o pessoal exalta o Mourão. Não, Pois não. é. Não. E aí ele essa semana nessa treta toda demite não demite, porque esse governo é assim, né? É uma baguncinha. Decide hoje, aí de manhã do outro dia já não sei, de tarde já mudou de novo e assim eles vão mudando, vão confundindo a gente, que a gente fica perdido nas notícias. E eles decidiram nesse jogo de demite não demite que cidades que tiverem menos da metade dos leitos ocupados com casos de coronavírus, eles vão flexibilizar, o Ministério da Saúde vai flexibilizar a quarentena para essas cidades. Então aí a gente percebe que existe uma pressão do governo, né? O governo aí eu falo pessoa e o bando do Bolsonaro e Paulo Guedes para com a atuação do Ministério da Saúde mesmo, né? Porque em qualquer país sério, a quarentena é levada a sério. E não é o pensamento não é em flexibilizar a quarentena, e sim em endurecer mais as medidas de isolamento, né? Mas fica muito claro, é evidente, que ele quer uma morte em massa de pessoas. E a segunda coisa é que a gente esqueceu o Ronaldinho preso. E eu tô achando ninguém traz o homem de volta. Eu esqueci do Ronaldinho. E o Ronaldinho, ele tá preso ainda? Amigo, eu acho que tá. Esqueci do Ronaldinho, ótimo. Gente, o Ronaldinho tá lá. Como é que nós vamos fazer para trazer ele de volta? A gente gravando de madrugada, eu dei uma gargalhada aqui de ter acordado metade da vizinhança. Aqui os vizinhos estão desacordados. Aqui também tá loucura. Mas o que você disse, Ana, pra mim, assim, Bolsonaro ele não podia mais ser presidente, sabe? Ele promove crime de responsabilidade em relação à sua função pública todos os dias. O tempo todo. E assim, vamos ver, né? A gente tá falando assim, vamos ver se ele sobrevive ao coronavírus, a toda essa pandemia. Mas assim, eu acho que é isso aí. E Dricas,
que você tem para dizer para nós? Então, como eu sou uma pessoa muito, muito, muito produtiva nessa quarentena, eu só tenho para falar fofoca de internet. Vamos, Essa coisa joga tudo. baseada em meme, baseada em entretenimento de qualidade, tipo Big Brother Brasil. É, Pra mim. eu vou falar primeiro aqui de uma situação que do Twitter. Eu tô ficando muito no Twitter esses dias, né? Porque por motivos de à toa. E de um rolê assim que rolou entre a Nathalie Neri e aquela Elora Raoni, sei lá, não sei nem falar o nome daquela menina ruiva, ridícula. A Isso menina é o ruiva. quê? Porque É. a Nathalie estava falando, ó, a Nathalie e a Elora, elas são youtubers. Ah, E tá. a Nathalie, ela fala, é uma youtuber negra, ela fala sobre veganismo, sobre. Gente, tem um gato aqui quase em cima. Oh, meu Deus. Home office. E ela fala sobre cosmética natural, sobre a vida, um monte de coisa, né? Tipo, o youtuber. Fala sobre um monte de coisa. E tem essa Elora, que é tipo assim, uma menina que copia ela em tudo que ela faz. Já fingiu de amiga e tudo, até na família, agora ela tá copiando ela. E aí surgiu uma discussão no Twitter sobre como que quando os brancos eles não pesquisam porra nenhuma, eles não tentam se inspirar em nada direito, fazer nada direito, e copiam as coisas que os negros fazem, como que eles sempre se destacam mais e ganham mais dinheiro, mais prestígio, mais tudo, por conta disso, sabe? E tá sendo bem legal essa coisa do Twitter, assim, a gente chama de Black Twitter, né? Porque você acompanha uma galera preta, assim, então os assuntos todos os dias, assim, gente, parece que é bobeira, mas é assim, Eu acho ótimo. não, é uma fonte, assim, maravilhosa, você conversa com pessoas reais sobre problemas reais, sabe? Não, E legal. é muito bacana isso, da Nathalie dar um desabafo. A Nathalie é uma pessoa muito calma, sabe? Você nunca pensou que ela ia ter problema com ninguém. Ela desabafando sobre como que a gente preta, assim, você vai, pesquisa, faz um monte de coisa. É a mesma coisa desses brancos que vivem perguntando a gente um monte de coisa, achando que a gente é enciclopédia. Porque assim, a pessoa não se dá o trabalho de pesquisar uma coisa, de procurar saber, de fazer nada. Vai lá, toma todo que você faz, o tempo que você gasta em conhecimento para aparecer nas suas costas e ganha mais prestígio por isso do que você que estava lutando pra caralho para fazer a coisa, sabe? Uhum. Então, assim, eu queria falar sobre isso. Eu também queria falar sobre o Babu, paizão que todo mundo Vai está lá, amando. paizão. É, paizão Bora, que vai ganhar. paizão. Mas sobre como essa semana veio à tona essa questão que as fadas senzalas lá estão desde sempre colocando ele como um monstro, né? Em pensar que como que o homem preto, somente o homem preto de favela, o homem preto grande, né? Ele é um cara grandão, assim, gordão, tarará, é visto como monstro, assim. E no BBB tava descarado, né? As meninas chamando, mas como que isso acontece, assim, no nosso dia a dia, sabe? Tipo, o homem preto ele é sempre visto como uma coisa ruim. A mulher preta também, só que são vistos de formas diferentes, né? Um ruim Sim. diferente. Uhum. O homem Sabe o preto que eu é acho sempre mais legal? Agressivo, perigoso, né? Mal agressivo, de sabe? mal. Eu não É, tenho, mal, o cara eu não tenho visto o Big Brother assim na televisão mesmo. Eu tenho acompanhado eu mais pelo Twitter e pelos outros mesmo, pela repercussão que dá, né? Então, por exemplo, eu sei que eu não tenho que gostar da Ivy, que eu não tenho que gostar da Marcela, que eu sei que. Não, assim, eu sei isso. pelos trechos de vídeo que eu vou vendo. Eu não preciso ver o programa todo, mas aquele trecho, aquela fala que ela disse, é o suficiente para mim não querer gostar dela. Na televisão, às vezes, nem mostra tão bem assim. Por isso que eu Exato. gosto de acompanhar pelas É, redes sociais, do Twitter. O pessoal que Mas, assiste o pay-per-view, assim, arrasa sim. nas. o E negócio é o o, pay-per-view, E vamos exatamente. lembrar, gente, pessoas famosas ou pessoas pobres, aquilo ali é um recorte da sociedade. As pessoas vão refletir muito como as pessoas aqui fora são, como as Tá pessoas se fazendo uma comportam. reflexão muito massa, velho. E A assim, gente estava até falando sobre isso, né? Reality show é muito foda. Muito foda. O estudo antropológico que a Rede Globo, né, da empresona privada, faz com o Big Brother é um negócio gigantesco, assim, sim. de, Assim, de lógico dominação que midiática mesmo. assim, eu não vou nem vou render muito essa discussão, porque eu acho que Big Brother, até ele acatar o Babu ganhar, a gente vai falar dele até o final. É. Eu quero falar assim, que lógico que tem muita, eu vejo muito essa discussão, principalmente no Facebook, em relação a um homem que foi homofóbico, que foi machista, e os pretos não querem passar pano. Geralmente esse discurso tá vindo de alguém branco, sabe? Porque assim,
Uhum. Ninguém tá passando pano pelos comentários homofóbicos ou machistas que ele pode ter tido. Você entende? Mas eu também entendo que eu não posso deixar um cara preto sozinho ser massacrado pelo racismo. Uhum. Você sabe que pra gente que a forma de ver isso vai ser um pouco diferente? Ninguém tá passando pano pra ninguém, mas eu não vou deixar o cara sofrer racismo simplesmente porque vocês deduziram ele como um machista. Sabe? E o Big Brother é outro ambiente que está proporcionando várias discussões, assim, que eu fico maravilhado, principalmente entre mulheres pretas, mulheres brancas, gays brancos contra gays negros. No grupo lá de RuPaul Drag Race, eu fico vendo assim, é um embate incrível. Sabe? E Uhum. geralmente você vai ver, geralmente quem tá indo contra o Babu é uma gay branca. Quem tá defendendo o Babu é uma gay preta. Sabe? Sim. E fico e isso, assim, você pode expandir. Se for entre duas mulheres, se for entre dois homens héteros, vai rolar discussão entre um homem branco e um homem hétero. Então ele é um Ah, paizão. É. Eu acho e que o é legal isso. dessa coisa do Babu também é que tá trazendo também a galera da periferia pro jogo, né, velho? Isso. Porque o É. Babu é de Portugal e tudo assim, tá tendo uma galerona da periferia que tá comprando briga mesmo, tá entrando no Twitter. Velho, o povo aprendeu até a mexer com programação pra fazer robô. Eu tô achando o máximo. Eu nunca acompanho Big Brother, nem pelo Twitter, nem por nada assim. Porque, sei lá, não me interessa muito mesmo, não. Mas eu, assim, eu acho da hora e tudo mais. Mas esse tá sendo incrível. Eu já amava o Babu, né? Eu sou apaixonada com ele, assim, os papéis dele. Ele só tem filme foda, assim. Ele é um puta ator. E é triste ver que ele não é valorizado pelo puta ator que ele é, sabe? Uhum. Mas Então eu eu tô... acho que assim, e a gente sendo contra essa ruptura de mudança, Drica, ele não é reconhecido por muitos como o puta ator que ele é, mas pra nós ele é. Então você, preto, procure os filmes do Babu Santana pra você ver, procure os trabalhos incríveis que ele faz, dê valor, assistam, vejam o grande ator que ele é e admirem. Porque é isso que ele precisa dessa consideração nossa. Nós temos que reconhecer o valor e quão grande ator ele é, sabe? Não vamos deixar para outros reconhecerem, não, porque não vai acontecer. É. Não Ô, aconteceu Léo, até hoje. é. Eu queria falar um pouco também sobre aquele meme do pessoal de Gana que fica dançando com o caixão. Dançarinos do caixão. Gente, muito bom. Muito Tem bom. alguns termos pejorativos aí, né? Falando deles nas buscas e tal. Isso é até triste, isso é uma sacanagem. Mas eu vou chamar aqui dos dançarinos do caixão. Porque, assim, eu achei muito engraçado de início, assim. Mas é muito legal a forma com que as pessoas, as culturas diferentes enxergam a morte, né? Assim, porque para eles é uma passagem super legal, comemoram, eles comemoram super, assim. É bonito demais. A gente podia ser uma sociedade assim, que não vê como uma coisa triste, né? Sim. Eu tava até vendo, assim, até os formatos de caixão deles são legais, assim. É muito bacana, gente. Eu adorei. Vamos começar a mudar a nossa cultura. É, a gente tem um ritual, né, de passagem que é triste. Ó, pessoal, no meu velório, Deus me dá aí mais uns anos aí. Mas se eu tivesse, se for da vontade do Senhor, a minha passagem, eu quero caipirinha, sabe? Muito samba, Eu alegria, também pô. quero festa, eu não quero. Então, Ninguém chorando na beirada do meu caixão, não, pelo amor Pode de Deus. chorar, mas chora e ri ao mesmo tempo. então a dica é, É. gente, peguem seus caixões e dancem. Sim. Gente, vamos pro próximo quadro? Bora. Bora. Bora! Agora é o de preto para preto, aquela parte do programa que a gente traz uma indicaçãozinha para você de casa, uma música, um filme, uma série, um livro ou um feed no Instagram. Meninas, quem quer começar? Vou Posso começar. começar? Ah, Começar-lhe. Começar-lhe. Então, vai. eu acho que todo mundo já assistiu, né, o filme da Netflix, O Poço, mas eu Sim. acho que é bom indicar, né, para quem não Arthur me obrigou assistiu, a assistir. ver. Pô, miga, muito bom, velho. Gente, tá agonia. Não, muito bom, velho. Nossa, eu odeio aquele velho. Odeio ele. Eu não Ah, consigo aquele velho olhar. é bizarro. Eu não Aquele velho é consigo meio olhar. assustador mesmo. Eu não consigo olhar para os memes dele, velho. Tipo, me dá agonia. Aquele velho, ele é bizarro mesmo, também achei. Eu achei ele o É um mais filmaço. bizarro, o personagem mais bizarro do filme. É um filmaço. É um filmaço. E, enfim, né, é uma crítica poderosa ao capitalismo. Eu acho que é isso. Vejam, E de uma forma tem várias. brilhante, né, velho?
Brilhante, velho, brilhante. E é uma ideia simples, né? Uhum. É uma analogia simples. E foda, muito foda. E E a tem grande várias pergunta desse referências também. filme, você sabe qual é, né? Qual? Como é que a mesa sobe e desce? Como é que a mesa sobe e desce? Fica Parece aí esse questionamento. Ó, pessoal, contei spoiler. Se você não assistiu ainda, pula aí 1 minuto e meio, porque agora eu contei spoiler. Como Gente, que a para de dar mesa. spoiler. Tá. pode falar. Ana, mais alguma indicação? Tenho mais Não, duas deixa ela dar um indicações. spoiler, gente. Não, vai dar spoiler Não, não. não dá um spoiler, não. Mas eu queria. A Wesley Tá. não viu, aposto. Você não viu, né? Hã? Você Você não não viu. viu, né? Não, não vi. Ah, Tá explicado. Continua. mais duas indicações. Uma é um livro pequenininho para se ler na quarentena. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. 125, que é para artistas, músicos, cantores, artistas em geral. Chama Arte e Ciência da Criatividade. Eu tenho esse livro há um tempão, eu adoro esse livro, ele está bem velhinho, mas ele faz um estudo, é do George Kneller, Kneller. Ele faz um estudo da criatividade. Então, é um ponto de vista científico da criatividade. E isso fica muito truncado na cabeça do artista, às vezes, né? De onde que vem o meu processo criativo? O que eu faço? Meu Deus, eu vou morrer. E esse livro é muito bom para entender o mecanismo da criatividade cientificamente dentro da nossa vida, na nossa cabeça, de acordo com as nossas particularidades, enfim. E uma outra indicação que é o livro Necropolítica, que aí meio que vai amarrar a nossa fala de mais cedo sobre política, Estado e tal. Necropolítica é do Attila Mbembe, que é um filósofo camaronês, e ele vai falar sobre a organização do Estado e a morte, né? Como que o Estado se organiza para matar pessoas. É um livro muito denso, ele é pequeno, mas ele é muito denso. Você para refletir, é difícil trocar de página, né? Então, quem tiver a fim de encarar aí na quarentena uma necropolítica e uma revolução aí, é um bom começo. E eu acho que é isso, são as minhas indicações. E o Poço, a gente podia fazer depois um podcast só pro Poço, Ah, tá bom. Ótimo, gostei. pois é um puta filme. Topo. É. Os meus. Primeiro eu quero indicar o novo álbum do Baco Estilo Blues, né? Não tem bacanal na quarentena. Que eu escutei o álbum, tô escutando desde ontem, pessoal, assim. complicar. Engraçado, né? Realmente, não tem bacanal na quarentena. Engraçado. E eu tô escutando o álbum desde ontem. O álbum é muito bom, tipo, ele tem 9 faixas. O trabalho dele faz muita referência a essa época que a gente tá passando, que é a época da pandemia, do coronavírus. E ele também faz uma puta crítica ao nosso governante, o presidente Jair Bolsonaro, sabe? E também tem uma música lá que ele eleva o nosso Babu, a tropa do Babu, sabe? O álbum tem uma faixa que eu gostei muito, chama Tudo Vai Dar Certo. No fundo, assim, você ficou vendo aquele barulhinho de panelas batendo com grito de fascista, fora Bolsonaro, assassino, sabe? Muito referência atual, o que a gente tem passado no Brasil. Tem uma faixa que ele faz alusão a Cardi B e Coronavirus, e sobre o Odeio o Bozo. Então eu acho, assim, que é um álbum muito contemporâneo, nunca teve um álbum tão atual e é um álbum maravilhoso. Eu gosto muito Ele do fez trabalho pro do Baco. momento, né? Eu fico suspeito porque o outro álbum dele foi tão grande quanto, foi tão muito bom, né? Não, Difícil foi muito superar. maior. Mas esse álbum de agora é gostoso de ouvir dentro do cenário que a gente está vivendo, porque é quase que alguém já registrando, sabe? Uhum. Porque assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo Teve muita tempo. E a crítica música. a esse álbum. Ele é um jovem negro, né? Isso é importante, né? Ele é um Exatamente, jovem a percepção de um menino, jovem ele é negro sobre a pandemia, sabe? sim. Minha outra indicação
é uma página chamada Afroflix. O Afroflix é como se fosse uma Netflix preta. Só que o Afroflix é uma página independente, ou seja, você que é produtor cultural, tem seu filme, seu curta, você pode se inscrever, entrar de acordo com as normas exigidas por eles para entrar no catálogo, ou você também pode indicar alguém assim para entrar na página. Você pode estar lá afroflix.com.br, lá tem documentários, filmes experimentais, filmes de ficção, programas, séries, videoclipes, vlogs, interpretações de dança e sério, tem títulos maravilhosos. Eu vi um documentário que eu me emocionei muito que chama Qual a Cor da Minha Pele? Mães do Hip Hop, que são dois documentários muito bonitos. São documentários independentes, tem aquela pegada bem simples na filmagem que eu gosto muito ver. São produções independentes pretas. Então vejam a Afroflix, a gente está em pandemia, a gente pode aí consumir esses conteúdos nesse tempo de isolamento, e conteúdo bom e conteúdo preto. E minha última indicação vai ser para a galera também que está em casa. E se você já visitou um acervo digital de algum museu? Pois é, vários museus têm acervos digitais, ou seja, você pode visitar o museu sem sair de casa. E isso é muito muito legal. útil. E isso é É muito muito show, é útil. muito show. E isso é muito útil agora em época de quarentena. Vários museus do mundo, Louvre, o Metropolitan, a Pinacoteca, eles têm vários acervos assim que estão ali no acervo digital, mas um que eu quero indicar é o Museu Afro-Brasileiro. O Museu Afro-Brasileiro ele fica em São Paulo, mas ele tem o seu acervo digital que você pode visitar vários itens, máscaras, escritas, pinturas, afrescos e admirar. Você não conheceu, um dia é bom você ir pessoalmente, mas é bom você ter esse acesso pelo museu, pelo acervo digital. Essas são as minhas indicações. Isso aí, arrasou. Feito. Então, eu não tenho muitas indicações, não são indicações assim, específicas, não, sabe? Você falou, eu tava com umas outras coisas na cabeça. Você falou do Baco, eu lembrei do álbum do Djonga. Eu fiquei um pouco triste com o álbum do Baco, mas depois eu tentei compreender que ele fez na quarentena, então não tinha como ele entregar um Bluesman de novo, né? Que é É meio tipo difícil, isso que inclusive, algum dia na vida ele entregar algo como o Bluesman. Então, assim, o álbum que o Djonga lançou no dia 13 de março, né? Ele sempre lança dia 13 de março. Também foi um super álbum, assim, um puta álbum, que histórias da minha área, né? Então, acho que todo dia eu escuto esse álbum, desde que lançou, que fala muito sobre a vivência da gente, assim, periferia também. É muito bacana, escutei o álbum do Djonguinha, que é massa. Mas o que eu tinha para falar, menino Djonga, o que eu tinha para indicar mesmo, que estava anotadinho, é sobre vocês buscarem conteúdo quando for buscar, de preto mesmo, sabe? Tipo, eu tenho visto muito. Eu sou um pouco preguiçosa para muita coisa. Então, assim, eu coloco muitas vezes canal do YouTube que fala sobre vivência negra mesmo. Nesses dias mesmo eu tô muito vendo vídeos, em vez de eu pegar o livro e ler, eu tô vendo muitos vídeos que falam sobre os livros do Fanon, sabe? Que é muito legal. Às vezes dá para você fazer uma outra coisa e ouvir ao mesmo tempo, sabe? Você fica ligada naquilo ali. E tem vários conteúdos, sabe? Tipo, tem muita coisa, tem muito preto fazendo muita coisa boa na internet. Amiga, aproveitando que você falou, só fazer um parênteses, divulgar um novo projeto meu, junto com outros estudantes de Direito Pretos, que é o Instagram, @DireitoPreto. Perfeita! A bolsa aqui, porque eu não sabia. Já segue, e o projeto ele vai se desenvolver muito bacana, sabe? Para além do Instagram e outras redes sociais também. Eu administro, eu fundei o projeto, iniciei o projeto, pensei o projeto junto com outra estudante preta de direito também. E é isso, assim, a gente não teve professor preto e não tem colega preto, então a gente tem que começar a mudar isso no direito. Desculpa, amigo, só um parênteses. Doido. Não, pode me interromper a hora que você quiser para falar disso, porque eu adorei. Mas é Muito isso, bom, assim. Sim. Gente, vê canal para cuidar de cabelo também, sabe? Nossa, eu tirei. Vai ver Tava bicho, de vai ver gato, cachorro. ver um monte de coisa para distrair mesmo. Eu vi um filme muito fofo, e forte, e bom, e crítico, e leve, tudo ao mesmo tempo. Essa madrugada é um filme curtíssimo, 50 minutos, tudo que um adulto gosta. Que é do
do Donald Glover, né? Só que ele fez na pessoa do Childish Gambino, que eu nunca entendo essa coisa dele de ser duas pessoas ao mesmo tempo. É Que tem a alter ego. Rihanna também, e tem a atriz que fez a Shuri, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que eu nunca lembro o nome de ninguém. Mas, assim, é um filme que ele se passa... Eu acho que ele foi gravado em Cuba. E se passa numa ilha, assim, que chama Guava, né? Guava. E... Grande Guava. E fala um pouco sobre exploração, capitalismo mesmo. E só tem preto no elenco. Então, assim, é muito legal ter umas músicas do Child. Nossa, gente, eu achei um filme muito bacana, umas animações bacanas. Bem simples, filme bobo, assim. E tem a Rihanna, né? Então, eu adoro a Rihanna. Ah, então tá bom. Ela é perfeita. E eu adoro falar que a Rihanna, ela parece vizinha, sabe? Parece uma pessoa que você encontra na padaria. Porque ela, normal, sem estar arrumadona. Eu adoro isso na Rihanna. Chapada todo dia de manhã. Ela não é uma deusa, sabe? Ela só é perfeita. E Sem no contar que filme ela é você uma vê deusa que doa dinheiro, né, para a causa do doa coronavírus. dinheiro pra várias Diversas causas. celebridades mundo afora doaram dinheiros para campanhas do coronavírus. Eu não vi muitas celebridades brasileiras se manifestando, não. Faço aqui minha observação. Será que o Neymar ouve nosso podcast? Olha, Neymar, se Olha, você tiver. Neymar. Ah, então tem uma coisa que eu quero falar. Tem uma coisa que eu quero falar, que eu sempre quis falar antes de acabar esse episódio, que a gente tá chegando aqui já. Gente, já são aqui. Já tá de madrugada e a gente tá aqui gravando. Mas assim, eu quero falar pra você que escuta a gente aí em Dubai. Obrigado, porque assim, tem uma única pessoa lá em Dubai, uma única pessoa fiel que escuta todos os episódios desde o primeiro. Você de Dubai, manda mensagem pra gente saber quem você é. Você parece uma pessoa legal. Ai, Vocês vão que entender. show. Manda uns ouro de repente, né? Manda uns camelos, fala. Tô aceitando Camelo? umas Camelo em Dubai? Lamborghini. Ai. Aqui, antes da gente ir para a parte dos. Antes da gente ir para os recados finais, eu quero fazer mais uma indicação, que é o podcast. São dois podcasts. Um é o Taurus Cast e o outro é o Negro da Semana. Antes são podcasts de caras pretos, um é do Pará, Belém do Pará, que ele tem uma proposta de discutir essa questão social, de mudanças de impacto. E o outro é o Ale Garcia, ele é de São Paulo, ele tem um podcast chamado Negro da Semana, que toda semana o Ale traz ali uma informação sobre alguém importante para a cultura e desenvolvimento preto. Sério, vale muito a pena seguir e acompanhar esses dois podcasts. Gente, eu acho que é isso, Babu, né? Gente. Assiste os filmes do Babu. Ah, vê isso aí, assista o filme do Babu. Ele é perfeito. Assiste Café com Canela, um filme maravilhoso, produzido por uma mulher preta, gravado na Bahia. Então, assim, tudo nele é perfeito. Tudo desse filme é perfeito. Por falar em Bahia, vocês já viram o filme Cinderela Baiana? Eu não. Nunca? Eu já vi. Ah, tá, que a Carla Pérez é a mocinha? Ah, Vi, mentira. tem um lado. Nossa. Ela que é a Cinderela Baiana. No final, tipo, ela tem um tanto de criancinha do lado dela, ela dança o tchan, assim, ó. Gente, Ana, que péssimo gosto. entretenimento de qualidade na quarentena, viu? Meu Deus. Ô, gente, então é isso. Esse foi o nosso De Preto para Preto. Eu quero agradecer a vocês que ficaram com a gente até aqui. Agradecer a Ana, que tá aqui varando a madrugada gravando esse episódio com a gente. Ana. Nossa, muito difícil para mim que tá sendo. Oh, Acho que é a primeira vez Foi. que eu entro na madrugada com a Ana sem ser bebendo no boteco. é verdade. Nossa, real. Inclusive, Marco na saudade. nossa vida. Quero agradecer a Drica. Quero que vocês entendam que é o nosso primeiro episódio à distância, gravado. Se tiver qualquer comprometimento na qualidade, mas espero que vocês curtam o que a gente falou, a nossa discussão aqui. Avisar que o nosso podcast sai às quintas-feiras, às 7 horas da noite. Nós continuamos com nossos cronogramas. Os doses vão saindo aleatoriamente. Quando eles saírem, eles saíram. Eles não têm um fluxo muito certo, não. Quando der. Quando acontecer, aconteceu. Mas é quando der. Sigam lá a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, @Fora da Caixa Cast. Nos dê stream, Spotify, SoundCloud, Deezer, iTunes, todos os Google lugares. Podcast. Procurem tudo. Tá Né, tipo Drica? Deus. O quê? A gente tá tipo Deus, onipresente pra caramba. Tudo A quanto é gente- lugar, só achar a gente. Tem uma caixinha lá, roxa com amarelo. Fora da caixa é tipo Deus, é isso aí. Então, gente, Ana, muito obrigada. Drica, muito obrigada. E, gente, é isso aí. Obrigado pelo Ana, episódio.
Fala suas redes Gente, sociais pro pessoal te seguir, para ficar ouvindo você cantar muito no obrigada. Eu às vezes boto minha cara lá. O Instagram é @anaroberto.7. Ela perdeu o outro. Eu perdi o outro, porque eu não sei mexer na internet mesmo. Eu boto fé que se eu soubesse, eu conseguiria mandar um e-mail, recuperar e tal. Só que eu não sei, não me deu opção, clicou, precisa de ajuda, aí falou que, enfim, aí eu falei, vou fazer outro. Ô, Fiz Ana, você é outro. daquelas, né? Tem 2 passos, eu já não quero mais. Não quero, eu vou fazer outro. É só clicar aqui, cadastrar-se, e aí eu cadastro e tá tudo certo de novo. No Facebook é Ana Roberto, normal, a página e o perfil pessoal. E o WhatsApp é 9. Pode me achar em todos os lugares. Pronto. Mas me segue lá, a gente tem vários conteúdos lá, assim, não só musicais, mas também projetos do direito e outras discussões jurídicas e políticas, que é muito interessante, né? A gente, enquanto eu, figura preta de cabelo louro, poder falar isso, oferecer isso, né? Então, usar desse meu privilégio de ter sido formada e ser pesquisadora e sempre, né, estudante de direito, que é um curso muito elitista, né? Então a gente tem que aproveitar isso e usar a representatividade, tem que funcionar em algum momento. E sou cantora, então vou estar lá cantando, minha cara preta vai estar lá cantando. Adoro. Maravilhosa. É isso, gente. Muito obrigado. Foi incrível. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu Se adorei. divertido aí com a gente. Já estou pensando aqui no próximo tema para você contar. Vai ter. Com certeza. Ana, muito obrigada. Gente, então até semana que vem com mais um episódio do Fora da Caixa. Bem, gente, beijo. Obrigada, Well. Obrigada, Ana. Tchau. Até mais. Beijo, Brasil. Adiós.